Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Desenvolvimento para a Web. Sou Cleonildo Nunes de Macedo e vou ministrar essa disciplina, certo? Aqui a gente vai adentrar, hoje é a primeira aula, a gente vai adentrar os conteúdos, certo? E apresentar para vocês o que é desenvolvimento para a web em si. Pessoal, é, a a gente, em desenvolvimento web, a gente chama arquitetura, né? Que nada mais é do que o que compõe as aplicações web. E basicamente é HTML, CSS e XHTML. A gente tem a linguagem de script que mais à frente a gente vai falar, mas nesse momento, nesse primeiro capítulo, né, que a gente vai falar, que é o primeiro módulo do curso, é para vocês entenderem o que é uma arquitetura de aplicações web, né? Vocês entenderem como é que se caracteriza isso, identificar as estruturas de elementos HTML, os elementos básicos, um parágrafo, uma div, e outros elementos estruturantes, certo? Como também aprender a aplicar estilos e formatações CSS. Que fique bem claro, pessoal, para vocês entenderem que o HTML é a parte mais estruturante e CSS é a parte que dá a estilização, cores, tamanhos, e uma dinamicidade um pouco maior nesse sentido de visual, de cores e estilização, tá bom? E assim, vocês conhecerem também a questão de alguns elementos do XHTML, né? Que é uma evolução do HTML em si, tá bom? Então, e como se dá essa arquitetura de aplicações web, né? É um conjunto de camadas, né, pessoal, que compõe uma aplicação web. É, envolve cliente, servidor, banco de dados. Cliente, pessoal, para vocês entenderem, é o lado, por exemplo, quem está navegando, quem está acessando determinadas aplicações, seja uma aplicação web no navegador, é, num computador, no tablet ou no celular. E servidor, pessoal, onde está hospedado, seja um servidor local, seja um servidor na nuvem, tá bom? E banco de dados é onde tá esses dados dessas aplicações. É, pode ser um banco de dados livre, como Postgres, MySQL, ou pode ser um banco de dados proprietário, como SQL Server, Oracle e demais, que hoje em dia a gente dispõe, certo? Pode ser um banco de dados convencional, mas pode ser também um banco de dados não orientado a objeto, tá bom? É, enfim, e também entender a comunicação, né? O HTTPS, que é a parte segura, né? Que é o principal protocolo de acesso a aplicações web. Inclusive, ele funciona na porta 80, certo? A título de curiosidade. E, pessoal, como eu estava falando, né, a diferença entre arquitetura cliente-servidor e sistemas baseados na web, né? Cliente-servidor, pessoal, basicamente aquelas aplicações desktop mais legadas, mais antigas, que ela funcionava, você tinha um instalador e tudo, então você instala ela localmente no computador e ela acessa no servidor. E uma aplicação baseada na web, pessoal, a gente acessa via navegador, tá bom? Enquanto, no próximo tópico aqui, enquanto é, no cliente servidor a comunicação é direta com do local, né, do cliente com o servidor, na aplicação web você utiliza protocolos, né, lá do navegador, que é o HTTP e o HTTPS. O cliente servidor, pessoal, é muito trabalhoso. Às vezes, se tem a quebra de fibra ótica, queda de internet, você se limita, né? Enquanto aqui nos sistemas baseados para a web, né, você pode. Hoje em dia a gente tem os conceitos de integração contínua, entrega contínua, que você pode atualizar aplicações sem nenhuma perda. E, por exemplo, como essa comunicação é via web, por exemplo, a internet da sua organização ou mesmo internet sua pessoal pode cair e você automaticamente rotear um celular e acessar
o sistema, porque você não tem a comunicação direta do cliente com o servidor, você acessa via navegador, certo? A título de curiosidade e de expandir um pouco essa parte de entendimento para vocês entenderem esse conceito de cliente e servidor. Pessoal, cliente e servidor praticamente são raras aplicações hoje em dia que utilizam isso, a não ser que são sistemas legados, desenvolvido em Delphi, desenvolvido em desktop, por exemplo, em algumas aplicações Microsoft, por exemplo. E servidores web, pessoal. O que é servidor web, né? Ele é responsável por hospedar e entregar as páginas, né? Toda aplicação web, sites e aplicações web, por exemplo, que tem só uma página, né, que a gente chama single page, elas ficam hospedadas em algum local, né? E a gente tem alguns servidores bastante conhecidos. A gente tem o Apache, o Nginx e o Microsoft IIS, certo? Hoje em dia existem outros também que a gente pode utilizar, né? Para Java, para outras aplicações, né? Mas os principais são esses, né? O Apache, o Nginx e o Microsoft IIS, certo? É, eles interpretam as requisições, né, e tratam isso, as requisições HTTP, né? E eles dão respostas, como eu tinha falado, né, em HTML, CSS, fazem o tratamento dessas informações. E clientes web, né? Eu já meio que pontuei, né? O que são esses clientes web? Pessoal, os clientes web são os conteúdos que são retornados, né? No navegador, entendeu? A gente tem vários navegadores, a gente tem o Chrome, a gente tem o Firefox, tem o Edge, tem o Safari. E eles interpretam código HTML, CSS, JavaScript, entendeu? E também ele tem outros aplicativos, aplicativos mobiles, né? E PWAs também. Enfim, é uma infinidade de opções. Esses clientes web, hoje em dia, muitas aplicações que você pega e instala no seu próprio celular, eles são aplicações web empacotadas, a título de exemplo, tá bom?